Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Igor Medeiros e é uma honra, um prazer estar aqui com vocês neste congresso online e junto de palestrantes renomados, junto de pessoas tão especiais que estão aqui para falar para vocês dos mais diversos temas. E eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre superação. Sobre superação, porque na vida a gente sempre vai encontrar as encrencas, né, o que dificulta a gente a alcançar o nosso objetivo. Então eu vou falar sobre estratégias para virar o jogo, causar o turnaround e fazer você realizar os seus objetivos. Bom, vamos começar falando um pouquinho também. Eu olho hoje no trânsito, estou dirigindo no trânsito em São Paulo, uma capital, ou qualquer outra capital. E quando eu vejo aquele mar de carros, aquele mar de pessoas, eu logo penso que, segundo as estatísticas, né, da OMS, quase metade desse pessoal todo que está aí, quase metade já sofreu ou sofre com depressão. Então, os transtornos mentais, né, as dores da alma, já são a terceira causa de afastamento do trabalho. Muita gente está vivendo esse problema, né, esse inconveniente de viver os transtornos mentais por conta de... Olha, eu estou com esse telefone, é um iPhone na mão, eu estou passando os slides com ele, e nós estamos em 2014, eu me lembro de 2007. Em 2007, a Apple, o Steve Jobs, né, lança o aparelho que era um iPod, que tocava música, que era um telefone também, tudo isso, e ainda navegava na internet, tudo isso junto era o iPhone. E ainda você tocava na tela de uma forma tão natural que pouca gente acreditou que aquilo ali podia ser verdade, porque a Apple ela só anunciou, ela não lançou, não começou a vender naquele dia, começou a vender 6 meses depois. Era um protótipo. Então, hoje, 2014, quando a Apple lança um aparelho, o mercado pergunta, poxa, mas será que vai ter um anúncio amanhã? Será que é um produto inovador? Será que a Apple vai inovar dessa vez? Sabe? Isso quer dizer por quê? Um Samsung, o LG, não sei, sim, not sponsor. Eles olham o aparelho lê a íris, sabe o movimento da cabeça, quer saber, é prova d'água, prova de queda, prova de tudo. Daqui a pouco é prova de fogo, sabe? Então, quer dizer, o mercado hoje em dia, você, né, a gente ficou muito mais exigente. E essa exigência, ela é traduzida por uma pressão muito grande dentro das empresas. É uma pressão de prazos, uma pressão para vender, para bater a meta. E por conta dessa pressão toda, muita gente boa não está se comunicando direito, não está respeitando, está falando alto, está gritando, está falando que não deve, e por conta disso, como a molecada diz, muita gente está espanando. Tem muita gente espanando. E indo mesmo, saindo de licença médica por conta disso. Então você imagina o problema que isso é. De um lado, a empresa ela tem um custo grande de colocar Olha, nos meus trabalhos como life coach, eu atendo algumas pessoas, são VIPs, eu não revelo o nome, nem tiro foto, nem nada. E essas pessoas... eu vou citar um só, sem falar o nome, claro, que é um diretor de vendas. Então, foi afastado, uma multinacional. Então, você imagina o custo para uma empresa de afastar um funcionário, que é um executivo, 1 ano, deixar ele encostado, imagina o custo, e também o custo de treinar uma outra pessoa para assumir o lugar dessa pessoa. Treinar mais pessoal, mais gente, treinar as equipes para fazer o que ele já fazia. Isso, um lado. O outro lado, claro,
é a pessoa. A pessoa que, gente, a pessoa que está com depressão, ela não consegue se levantar da cama para escovar os dentes, fazer o básico. Ainda mais que trabalhar, fazer algo que requer muita das competências que essa pessoa tem. Então, tem um prejuízo enorme com essa pessoa. Quer dizer, um prejuízo emocional, porque ela está sofrendo de dores na alma. E se você já viveu uma depressão, você sabe o quanto é complicado, o quanto é difícil sair de uma depressão. Bom, quando a gente fala disso tudo, eu me lembro de 2012. Faz muito tempo, né? Alguns meses atrás, 2012, a minha vida estava bastante agitada. Eu me lembro que quando eu tinha 17, 18 anos, eu comecei a trabalhar no mercado mesmo, né? Até então eu tinha aquele emprego perto de casa e tudo mais, mas eu comecei a trabalhar na área que eu desejava, que era informática, TI, né? Eu lembro que duas empresas chegaram a me disputar, porque era 97, mais ou menos, o Brasil estava engateando nessa coisa, na internet ainda, né? Na produção de conteúdo. E eu não sabia que as empresas iriam valorizar o meu talento com internet, em desenvolver. E, bom, até que eu fiquei na empresa multinacional, empresa que queria para ganhar menos, mas eu confiava mais no meu plano de carreira lá. Só que eles me contrataram, eles gostavam muito do meu talento como designer. Talento como designer. Então eu fiz muitas coisas bonitas lá que eles adoraram. Agora, lá no fundo, eu não queria ser designer. Eu queria programar, eu queria fazer software. Eu queria trabalhar, eu já fazia, mas eu queria trabalhar de verdade numa empresa fazendo software. Eu não sei, eu acho que eu me sentia mais inteligente fazendo isso. Eu sei que quando eu tive a primeira chance, uma primeira oportunidade para trabalhar com software numa empresa, eu simplesmente risquei, fiz um X no meu currículo lá da palavra designer. Porque se eu fizesse uma entrevista e falasse que eu sei fazer aquilo, que eu sabia fazer aquilo, eu ia ser contratado para ser designer. E isso eu não queria mais. E, bom, o tempo rolou, eu comecei a fazer palestras, isso me deu uma projeção nacional, escrever artigos para revistas técnicas também. Tava legal, tava tudo indo. Até que eu pensei assim, puxa, essa coisa de dar palestra, viajar o Brasil todo, funciona. Quer dizer, as pessoas, elas têm uma dificuldade, elas sabem que precisa... Assim, na palestra você faz a pessoa fazer aquilo que ela tem que fazer. Você cria um movimento. E eu vi isso acontecer, eu pensava, poxa, será que nas empresas isso também não vai funcionar? Até porque isso pode ser um trabalho para mim. Eu posso ganhar dinheiro fazendo isso, porque eu não ganhava dinheiro fazendo palestras. E, ok, eu vou então fazer o seguinte, eu não vou mais falar de tecnologia para técnicos. Eu vou falar de gestão de inovação. É isso, legal. Eu vou trabalhar no mundo corporativo. Legal. 2010, eu conheci tenho até hoje um grande mentor, professor, que é o Roberto Chinachique, e eu tô lá, batalhando. Essa carreira de palestrante, ela é meio complicada, é bem assim, difícil para engrenar. E, ok, já era 2012 e minha vida tava uma adrenalina só, eu já tinha palestra, já era agosto quase agosto, e já tinha agenda cheia até o final do ano. Tinha algumas consultorias de RH ainda, quer dizer, de RH não, desculpa, de TI, que eu ainda fazia, mas tava uma adrenalina só. Minha carreira estava muito agitada. Até na vida pessoal, minha vida estava indo bem. Eu estava conhecendo uma garota, a Marcele. E a Marcele é uma pessoa maravilhosa, bonita, alta, engenheira. Só que com essa coisa toda aí da Copa, preparação, né, para a Copa do Mundo, a Marcele, ela é uma pessoa que estava vivendo aqueles problemas que eu falei no começo, aqueles transtornos
mentais, né? Do tipo de levar trabalho para casa e não conseguir dormir. E por conta disso, o relacionamento com a Marcele não foi para frente, ele não engrenou, não virou nem namoro. Mas no dia que nós sentamos para conversar, para a gente encerrar ali a nossa história, eu pensei assim, puxa, a Marcele, ela é muito legal. Marcele, ela é uma pessoa muito boa. Então eu quero ser amigo dela. Então, quer saber? Eu vou levá-la para passear. Ela vai jantar comigo. Estávamos em São Paulo. Eu pensei assim, eu vou levar ela até Santos, na praia, para comer um peixe comigo. Assim, no meio da viagem, ela me conta as histórias que ela nunca me contou, ela relaxa, ela vive um pouquinho. E beleza, legal. Assim fomos indo, fomos lá, comemos um peixe maravilhoso. E quando eu estou voltando a São Paulo, pela rodovia Imigrantes, você já dirigiu na rodovia Imigrantes? Eu vou dizer para você, ela é enorme, especialmente quando está chegando em São Paulo. Eu estou dirigindo, já era 11 da noite, chovendo. E acontece uma coisa muito esquisita comigo. Eu tenho um sintoma muito estranho. A minha visão, ela escurece. Imagina, eu estou dirigindo com toda aquela tensão à noite, chovendo. De repente a minha visão escurece. E ela volta. E eu tenho uns blackouts de visão de mais ou menos 5 segundos. Imagina que é ficar 5 segundos dirigindo, sem enxergar direito, saber onde que você está indo. Eu consegui levar o carro até em casa, consegui deixar a Marcele onde ela tinha que ficar. Mas eu pensava, puxa, já é tarde assim para eu ir em algum lugar, talvez, mas tem alguma coisa errada com os meus olhos. Eu tenho que ir na minha oftalmologista amanhã de qualquer jeito, conseguir um encaixe. E aí eu consegui. Né? No dia seguinte, às 4 da tarde, a doutora Andréia me recebeu. E ela examinando os meus olhos, ela escutando a minha queixa, né? Ela achou muito estranho aquilo. E ela dizia, Igor, não tem nada de errado com seus olhos. Não tem nada de errado. E aí, num daqueles exames de fundo de olho, quando o médico, um equipamento mais ou menos parecido com esse daí, o médico fica de um lado, né, e você fica do outro. E o médico coloca uma luzinha, ele pede para você olhar para uns lugares, e assim ele identifica uma série de coisas. Eu sei que abaixado ali, olhando, eu vejo a doutora Andréia se afastar do equipamento. E ela me disse assim, Igor, você tem que ir para o pronto-socorro agora. Mas eu vou escrever uma cartinha para você ser atendido com urgência. Poxa, que é isso que está acontecendo comigo, né? Eu tinha 32 anos na ocasião, 32 anos. Eu mal pego tosse, gripe. Eu tenho uma saúde de ferro. Deve ter alguma coisa, mas não há de ser nada. Não deve ser nada. E eu vou lá, fui para o hospital Santa Paula, onde a doutora André me indicou, que era ali próximo. E eu chego lá, eu passo a noite fazendo exames. Eu fiz 2 tomografias, imagina, uma com contraste, sem contraste. Eu tenho aquela máquina enorme, eles olharam a minha cabeça. Eles estavam olhando a minha cabeça. E exame de sangue, tudo, até esperar os resultados, eu passei a noite inteira. Para 7h30 da manhã, a doutora Roberta me chamar num consultório neurológico para dizer o que eu tenho. Eu chego lá, eu cansado, com sono, falando, então, doutora, eu posso ir já embora, tomar minha injeção, não sei o que é, mas eu não posso mais ficar aqui, eu tenho que ir embora. Eu tô com sono, eu passei a noite dormindo nos bancos lá fora, eu tô com fome. Então, Igor, é que você tem uma lesãozinha na cabeça. Como assim uma lesãozinha? Como assim? Eu não bati a cabeça? E ela ainda meio sem jeito de me dar aquela notícia, ela me dizendo, só que, Igor, essa lesãozinha é meio espaçosa, ela é espaçosa. Então,
a doutora Roberta estava falando desse tumor. Tinha um tumor mais ou menos do tamanho de um limão na minha cabeça. Tinha um alien. E eu já estava eu descobri nesse momento que eu tinha somente 3 meses de vida. 3 meses de vida. O tumor atingiu ali o meu tronco encefálico e atingiu a minha visão. A visão, meu nervo óptico estava inchado. E eu descobri então que eu estava próximo de morrer. Eu lembro que eu fiz algumas ligações, avisei que cancelando as palestras, cancelando as coisas, avisando aos meus amigos e os familiares, e eu simplesmente desliguei o celular. Eu desliguei o celular. E dali eu segui direto para a UTI neurológica. Então você imagina, uma hora você está tranquilo, indo para um médico oftalmologista, fazendo um exame de rotina, como se não tivesse nada, e algumas horas depois, você está numa UTI neurológica. Para encarar 2 cirurgias, eu tinha 2 cirurgias para fazer. Uma para tirar a pressão da minha cabeça, porque não dava para simplesmente abrir e tirar o tumor. Eu inseri então uma válvula, ela é importada, francesa, e ela está aqui comigo hoje ainda, vai ficar comigo até o último dos meus dias. Eu dei um nome para ela, né? Já que a gente vai ficar junto tanto tempo, então é a Sophie. A Sophie está aqui, fiz uma cirurgia para colocar a Sophie. Essa foi a primeira cirurgia. Para a segunda, uma semana depois, para eu ter condições de fazer a remoção desse alien, desse tumor gigante que tinha na minha cabeça. E eu morrendo de medo, né, de um risco enorme de óbito, de uma série de coisas. E sequelas, eu já sabia que eu ia ter algumas sequelas. Perder a audição, paralisia facial. E eu sei que eu entrei naquela mesa de cirurgia determinado a sair dela vivo. Determinado a viver. E eu saí dela vivo. Graças a Deus, chegou o grande dia. Eu acho que Deus utilizou um método bastante eficaz comigo, que é o 13-8-V. 13 médicos, 8 horas, vida, vitória. E eu já saí vi que não ia morrer mais, estava tudo certo, eu fiquei lá feliz. Uma semana, um mês depois daquela entrada que eu dou no hospital, eu estou em casa de novo. 11 quilos mais magro, essa foi a parte boa. 11 quilos mais magro, perdi muita massa muscular, né, camado nesse tempo todo, e eu não falava direito, eu não andava muito bem, meu equilíbrio foi bastante afetado, e eu recebo uma ligação, uma das melhores ligações que eu já recebi, era Roberto Chinechik. Roberto Chinechik, ele que me acompanhou, me visitou no hospital, e ele me dizia assim: Igor, eu quero te contratar para uma palestra. Vai ser no Palestrantes Campeões, que vai ter semana que vem. E na hora eu não sabia muito bem o que responder. Porque eu não falava direito, era muito complicado, era um desafio muito grande. E eu respondi para ele: mas Roberto, eu não consigo falar direito, eu não consigo falar, me expressar. Você vai falar 15 minutos só. Mas Roberto, o cerebelo foi atingido, minha coordenação motora está ruim, eu não consigo digitar direito, eu levo 1 hora para tomar banho. Aliás, eu vou ajudar você a preparar a sua palestra, a estruturar a sua história. Mas, Roberto, eu ando pegando nas paredes, assim, eu não saio de casa, eu não dirijo, eu não consigo fazer nada. E ele disse: vai um motorista te buscar. E ele ainda deu uma cutucada, né, com a vara no leão no meu coração, me dizendo assim: Igor, se você tiver coragem de abrir os seus sentimentos, abrir a sua dor, você vai ajudar muita gente. Aí foi. E ele ainda ia me pagar por aquilo ainda. Eu precisando muito de dinheiro, porque quando a gente passa uma emergência de saúde, o caixa, assim, sobreviver, legal, mas a gente sabe que a gente tem que arrumar o caixa depois. E eu aceitei, mesmo contra muita gente da minha família,
contra amigos, eu aceitei aquele desafio, aquela palestra. E eu comecei a sonhar dia e noite com aquele momento, com palestrantes campeões, um dos maiores seminários do Roberto. Aquele auditório cheio, repleto de tanta gente de todo tipo, apresentadores de TV, atletas olímpicos, vendedores de pipoca, todo mundo, gente querendo começar a fazer palestra. E eu imaginava os olhinhos deles brilhando, as pessoas emocionadas, tocadas de alguma forma. E eu estou lá preparando, sentado, né, no computador, fazendo do jeito que eu podia, preparando a palestra. Só que era uma quarta-feira, 2 dias antes, eu sinto uma dor muito forte, que ela me subia no peito, nas costelas. Parecia que tinha quebrado as costelas, mas eu estava sentado. Vou eu de novo para o hospital. Vamos ver que dor terrível que era aquela, que não me deixava respirar. E, de novo, mesma bateria de exames, tomografia, dessa vez do tórax. Eu estou aguardando no meu leito provisório para depois chegar uma técnica de enfermagem para me dar a notícia me dizendo: Igor, você teve uma embolia pulmonar. Uma embolia pulmonar. Bom, na hora eu não sabia, eu perguntei: o que é uma embolia pulmonar? Olha, eu vou dizer para vocês, um trombo se formou na minha perna, subiu, deu umas voltinhas no meu pulmão e se instalou numa das ramificações. E uma parte do meu pulmão deixou de receber sangue. Assim, uma parte do meu pulmão morreu. Muitos médicos chamam isso também de, além de tromboembolismo pulmonar, chamam de infarto do pulmão. Uma parte do meu pulmão morreu. Era tratável, claro, mas é curioso que dessa vez eu tive mais chance de morrer do que para tirar um alien da cabeça. Bom, essa experiência toda, esse processo de encarar a morte, de olhar para a morte olhar para você, olhar para mim, né? 2 vezes em menos de um mês, isso me ensinou muito sobre superação, sobre como avançar, sobre como trabalhar a minha cabeça, a minha mente, os meus modelos mentais, para que eu possa realizar os meus sonhos, os meus desejos, que parecem ter sido impedidos por algum obstáculo. Como que a gente transpõe, como é que a gente ultrapassa e continua, avança para a gente realizar os nossos objetivos. Bom, vamos lá então? Eu quero mostrar para vocês agora 5 lições que eu aprendi nesse processo. 5 lições, 5 estratégias para você avançar em todos os desafios que você tiver na sua vida. Vamos lá? Nota aí. Primeiro, para começar essa história, para começar essa história de superação, para mim, começa com você tendo habilidade para você construir conexões humanas poderosas. Construir conexões humanas poderosas. Esse é o primeiro passo para mim. Então, para você fazer isso, eu quero deixar 2 dicas para vocês. Bom, a primeira dica é você ajudar uma pessoa que vive um problema parecido com o seu. Ajude uma pessoa que esteja vivendo um problema, um desafio parecido com o seu. Eu me lembro que no hospital eu estava caminhando, eu gostava muito de caminhar, eu podia caminhar ainda no intervalo, depois da minha primeira cirurgia, eu só tinha um curativão na cabeça, e eu tô lá andando com meu vestidinho ridículo de hospital, todo internado, e eu vejo um rapaz saudável, bonito, parecia ter uns 30 e poucos anos, e ele vestia as roupas dele, ele falava no celular, ele sorria, ele parecia estar ótimo. E um dia, naquele corredor, eu não pude deixar de escutar aquele rapaz falar ao celular, dizendo que ele tinha um câncer raríssimo, que tinha nascido no pulmão e que tinha já se espalhado por outras partes do corpo, já estava no osso da bacia, em outro, subindo para as cordas vocais. Eu sei que eu não queria saber de conhecer aquele cara. Eu não queria conversar com ele. Porque quando a gente está numa situação onde a gente não sabe se vai avançar, a gente não quer saber histórias que
não sabe, não tem certeza que tem um final feliz. E eu tô lá caminhando no hospital, era uma quarta-feira de manhã, quando ele me aparece de repente, você, o famoso Igor, né? Ele já tinha chegado na Ruth, minha irmã, que estava me acompanhando todos os dias no hospital. A Ruth está ali no outro corredor, você quer que eu avise que você está aqui? Que não é o horário de visita, né? Que você está aqui fora. E foi assim que eu conheci aquele rapaz, o Rogério. E o Rogério, ele sentou comigo no corredor naquele dia no hospital. O Rogério me contou a história dele com câncer. O Rogério, ele me mostrou a foto dos 2 filhos pequenos. O Rogério tinha 40 anos, eu achava que tinha menos. E assim o Rogério me deu força para eu suportar, para eu encarar o maior desafio da minha vida, que era aquela cirurgia, que eu não sabia se eu ia sair vivo. E se saísse, eu ia sair com sequelas. Eu sei que o dia da cirurgia chegou. Isso foi nas vésperas. Ele me deu muita força. Nas vésperas. E no dia da cirurgia, tudo certo, vida. Vou para casa, tenho alta quase um mês depois. E lá eu sofro embolia pulmonar. Volto para o hospital. Vou para a UTI. Depois da UTI eu tenho alta para o quarto. E eu fiquei num quarto que é uma enfermaria. Desse que a gente divide com outra pessoa. E eu pensei, puxa, quem será meu companheiro, meu colega de quarto, né? Eu vou puxar a cortininha assim, e para mim, a agradável surpresa era o Rogério. Só que o Rogério estava um pouco diferente já de quando eu conheci. O Rogério já não tinha mais, né, os cabelos, por conta das sessões de quimioterapia. O Rogério, que gostava muito estava sempre caminhando, como eu, ele já não podia mais sair do quarto porque eram aparelhos de oxigênio, porque a insuficiência dele respiratória era cada vez maior, todo dia piorava. E com tanto sintoma aparecendo todo dia, era difícil para o Rogério se manter otimista como ele estava antes. E eu não tinha nada mais, eu tinha só um par de meias antitrombo, eu estava ótimo, eu não tinha mais nada. Era a minha vez de dar força para o Rogério. Eu me lembro de que eu fiz lista com ele de coisas que nós iríamos fazer quando saíssemos ali. Não que a gente fosse morrer, mas, sabe, a gente precisava pensar no futuro, sonhar em sair dali. Eu sei que quando eu me coloquei nessa posição de dar força para o Rogério, de ajudar, ele que vivia um problema semelhante ao meu, que eu estava ali com ele no hospital, eu senti os meus sentimentos se abrirem. Eu me senti mais forte para eu encarar a minha própria situação e sair dali. Então, experimenta. Quando você pegar um voo, por exemplo, você vai ver que em algum momento o avião vai chacoalhar. O avião é turbulência. Olha para o lado que você vai perceber pessoas que estão com tanto medo quanto você. Experimenta acalmar essas pessoas. Você vai ver como que você vai se sentir. Então, essa foi a minha primeira dica. A segunda dica que eu quero deixar para você é cuide com muito carinho da sua rede. Porque nós somos como trapezistas no alto de um circo. E a gente vive voando de um lado para o outro. E a gente sabe que se cair lá de cima vai ter uma rede grandiosa, poderosa, pronta para nos salvar. Então, essa rede formada por pessoas que estão com você, que trabalham com você, seus amigos, sua família, dá um jeito de cuidar dessas pessoas. Esteja com elas. Cuida com carinho da sua rede. Segunda dica. Segunda estratégia, segundo pensamento, é você obter o melhor de você. Obtenha o melhor de você. E administre bem as suas emoções. Quer ver? Um exercício simples, assim, é fundamental, na verdade, você ter uma consciência de quão especial você é. Você conhecer muito bem os seus pontos fortes, as suas virtudes. Então, hoje, agora, quando acabar essa palestra, abre um documento, você que já está aí no computador, abre um documento e começa a listar só 10. Lista 10
virtudes que você tenha. 10 virtudes que você sabe que você tem. Inteligente, corajoso, corajosa. E por aí vai. 10, só 10. É curioso que muita gente tem mais facilidade de ver os defeitos, né? Chega numa entrevista, qual que é o seu pior defeito? Eu sou muito ansiosa, sou muito perfeccionista. Ainda tem gente que fala assim, né? Perfeccionista. Não, pensa agora nas suas virtudes. Depois desse meu processo, muita gente tem me procurado nas redes sociais e eu fiquei espantado quando eu percebi que algumas dessas pessoas falavam comigo exatamente no momento que elas planejavam tirar a própria vida. E elas desistiram. Graças a Deus, todas desistiram quando nós falávamos das virtudes delas. É como você ter um super carro, uma super máquina, tem um painel, aquele carro japonês, tudo bonito, tudo legal. Só que você está dirigindo, e aí quando chega numa tempestade, você não tem tanto botão, tanta coisa que você não sabe qual que é o botão que aperta para ligar o limpador de para-brisa. Então conheça muito bem o seu carro, conheça muito bem o seu coração. Tá bom? Bom, terceira dica, terceira lição que eu quero deixar aqui para você é: coloque um leão no seu coração. Desperte o leão que existe dentro do seu peito. Quando você estiver diante de uma situação que te ponha medo de verdade, você já sabe o que tem que fazer, você já só tem que fazer, você só tem que partir para cima, só tem que tomar a ação, tomar a atitude de realizar, de fazer, enfim, de realizar o seu objetivo. Para mim, o verdadeiro corajoso, guerreiro, ele é capaz de se mover diante, mesmo com o coração sangrando, mesmo morrendo de medo. Então desperte esse leão, esse guerreiro dentro de você. Vamos falar agora da quarta lição, quarta dica que eu quero deixar para vocês. Descubra, essa é muito legal, descubra os seus tesouros escondidos. Lembra? Quando eu saí do hospital, quando eu me encontrei numa situação, imagina, eu tinha que fazer 6 horas de fisioterapia por dia, todos os dias fazer muita fisioterapia, bati no microfone, aqui do rosto, e autônomo, eu tenho a minha empresa e eu precisava de dinheiro, e eu estava quebrado, sem dinheiro nenhum. Como que eu vou fazer? Precisando de dinheiro, precisando trabalhar, e eu tinha que escolher, ou trabalha ou cuida do tratamento. E aí eu me lembrei, lembra quando eu tinha os 17 anos do designer, eu ressuscitei esse design dentro de mim que eu tinha matado. Eu criei uma empresa chamada Slides Poderosos para fazer slides para palestrantes. Vocês estão gostando dos slides que vocês estão vendo? Então, esse é um trabalho que eu faço também. Além de palestrante, eu trabalho produzindo material para palestrantes. Então, procura descobrir dentro de você, talvez, alguma habilidade, uma competência que você deixou de lado no passado, pode fazer uma diferença enorme hoje para o que você está vivendo. O nosso peito é como uma caixinha de tesouros, que à medida que nós vamos vivendo, vamos aprendendo, a gente vai colecionando pedrinhas, pedras valiosas, pedras de tesouro. Então, chega uma hora que talvez um não faça conexão com o outro, mas tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Tá bom? Então, descubra os seus tesouros escondidos. Agora, eu vou dizer para vocês. Vocês podem seguir todas essas dicas, essas estratégias assim de superação. E se vocês fizerem mesmo isso, vocês vão despertar em vocês 2 personagens. O sábio e o guerreiro. E eu vou dizer para vocês, gente, quando esses 2 personagens se encontram dentro da gente, é um momento muito especial. Muito especial. Mas eu vou dizer para vocês,
vocês vão avançar de verdade quando vocês seguirem essa última dica, porque todos os dias você levanta, você olha para o teto, você abre os olhos, você sabe que naquele dia tem batalhas para você enfrentar, tem encrencas para você encarar. Muitas batalhas você vai vencer, outras você vai perder. Mas no final, eu vou dizer para você com toda certeza, no final você vai vencer. Quando você aplicar essa quinta e última dica, que é conectar a sua força interior, a uma força superior, que eu prefiro chamar de Deus. Eu gosto de chamar de Deus. É mais quentinho, é mais em casa. Eu lembro que quando eu recebi a notícia do meu tumor, quando eu cheguei no leito na UTI, eu lembro que eu fiz uma oração, me confuso ainda, com tudo aquilo acontecendo, sem saber o que estava acontecendo. E eu lembro que eu sentia um calor, uma coisa no meu quarto, algo me subindo a alma. Sabe uma presença quando você olha para trás não tem nada, não tem ninguém? E foi naquele momento que o meu circuito de força se fechou. Para eu encarar tudo que eu tinha que encarar pela frente. Então, dá um jeito de conectar a sua força interior a uma força superior. Eu vou dizer para você, quando você se mantém positivo, quando você se cobre de uma manta, de uma energia poderosa do positivismo, os acontecimentos, as coisas, qualquer uma que seja que aconteça com você, vai ter um tamanho muito menor do que teria numa situação onde você não está positivo, onde você não está positiva. Mas você me diz, Igor, como que eu faço então para me manter positivo? Eu vou dar uma dica para vocês agora. Aliás, eu vou fazer um desafio. Um desafio para você se manter positivo, mesmo nos momentos mais difíceis. Durante 21 dias, eu quero que você chegue, quero sugerir fortemente que à noite você chegue e escreva um diário de gratidão. É isso. Durante o seu dia, provavelmente você tem pelo menos os 3 motivos para agradecer alguma coisa. Se sentir grato por algo ter acontecido com você. Mesmo que pareça que não tenha acontecido nada, você tem a saúde, você tem... Ah, mas Igor, eu bati o carro. Poxa, você tem um trabalho, você tem dinheiro, você tem condições de arrumar o carro. Mas sabe, você sempre tem, você olha, você tem condição de reverter a situação, de fazer a virada, de fazer o turnaround. Então, durante 21 dias, eu quero que você faça esse diário, né, de gratidão, e você anote pelo menos 3 motivos que levaram você, 3 motivos de gratidão. Se você postar alguma coisa nas redes sociais, coloca a hashtag 21 dias de gratidão. 21 dias de gratidão. Coloca essa hashtag para que as pessoas comecem a ver, puxa, mas o que é isso? E elas comecem também a viver esse período, porque depois de 21 dias, você se sentir grato, sentir essa gratidão vai ser uma coisa muito mais automática, muito mais fácil, e assim você vai se manter mais positivo, mais forte para você encarar tudo que tem aí acontecendo, as encrencas da vida no seu caminho. Bom, eu não podia deixar de falar uma coisa para você. Eu queria dizer para vocês que nunca mesmo se deixe levar pelas previsões negativas, ainda aquelas criadas por você. Nunca se deixe levar. Meu prognóstico era pesado, que eu ia perder a audição. Eu realmente perdi a audição direita, ela foi embora junto com o tumor. Que eu iria ficar com a paralisia facial, mas que eu iria ficar em coma. Esse era o meu maior medo. Sair, entrar e ficar em coma, acordar com um tubão na boca, recebendo tudo pela boca. E eu escutei algumas enfermeiras falando, eu sei que
tirar o tubo era muito complicado. Muitos pacientes entravam em pânico, não conseguiam tirar e eu tinha medo disso. Eu sei que eu saí da cirurgia falando. Eu não fiquei em coma. Então eu queria dizer para você especialmente, que nunca se deixe levar por previsões negativas, ainda que elas sejam reais, ainda que sejam números, ainda que sejam previsões, exames, resultado de exame. Não deixa para acreditar mais um pedaço de papel do que em você mesmo. Porque eu vou dizer para vocês têm o direito de sorrir. Quando eu perdi o movimento do sorriso, eu tomei uma dimensão maior do que representa, do que é o sorriso na vida de uma pessoa. E você tem o direito de sorrir, de ser feliz, de ser uma pessoa que colhe tudo aquilo que você plantou até hoje. Então continua se esforçando, continua trabalhando duro, que você merece ser feliz. Por isso, acredite cegamente em você. Acredite cegamente, como se tivessem gladiadores remando dentro de você. E que eles só vão aumentar o ritmo quando você der uma ordem, quando você tocar o berrante, você dizer para que eles possam ir mais forte e eles vão obedecer você. Acredite em você. Acredite cegamente em você. Bom, para a gente finalizar, eu queria dizer uma coisa bastante especial para você. Quando o mundo pensa que você perdeu, aí é que você ganhou. Olha só, quando o mundo pensa que você perdeu, aí é que você ganhou. Faz sentido isso? Eu vou te dar 3 exemplos. Eu perdi a audição. Eu sou um surdo unilateral. Perdi. Eu vou dizer para vocês, eu ganhei noites de sono mais tranquilas. Outro dia eu estava no interior da Paraíba, eu visitei a minha tia, e eu acordei cedo demais, já era 6 da manhã, eu queria descansar mais um pouco, relaxar, estava passeando, e aquele barulho, criança na rua já andando, correndo, gente vendendo coisa. Eu sei que eu fiz uma coisa, eu joguei o ouvido surdo para baixo e eu dormi igual uma criança. Fui acordar às 9 horas da manhã. Então, eu perdi a audição e ganhei noites de sono mais tranquilas. Eu perdi os movimentos, bati no microfone de novo. Eu perdi os movimentos do rosto. Eu não posso nem piscar mais, eu tenho que piscar assim, com a mão. Com colírio, né? Então, quando eu não tenho colírio perto, eu consigo piscar assim com a mão. Perdi o movimento do rosto. Eu vou dizer para vocês, eu ganhei a descoberta de uma força que eu não sabia que tinha. Para eu trabalhar todos os dias, forte, duro, firme, com fisioterapia. Porque essa história ainda não acabou. E eu não sei como que vai ficar meu rosto de verdade, se eu vou voltar a sorrir, se eu vou voltar a ter os movimentos de antes. Mas uma coisa eu posso garantir. A única coisa que eu posso garantir é trabalhar firme e forte todos os dias com fisioterapia. Eu ganhei essa força porque antes eu nunca tinha feito nenhuma sessão de fisioterapia. Hoje já são mais de 800. Em 800 sessões de fisioterapia que eu já fiz. Então, ganhei essa força. E, poxa, o terceiro, eu perdi o sorriso. Não posso mais sorrir. Às vezes eu fico com um pouco de medo quando eu vou sorrir para uma criança, para ver se ela está entendendo. O que é isso que ele está fazendo? Está fazendo careta com um rosto, uma parte do rosto só? Perdi o sorriso. E agora? E aí? Perdi. Eu ganhei provavelmente um dos aprendizados mais bonitos da minha vida. Eu aprendi a sorrir com o coração. Aprendi a sorrir com os olhos. As pessoas percebem quando eu estou sorrindo. Eu continuo eu tenho que avisar os fotógrafos quando sai na sua, estou sorrindo, tá? Mas eu aprendi a sorrir com o coração. Então, a gente nunca perde. A gente sempre ganha.
a gente nunca perde, a gente sempre ganha. Tudo vai depender do seu estado emocional, de você se manter positivo, para você enxergar tudo aquilo, para você mirar no bem, para você conseguir avançar e realizar os seus sonhos como você merece. Gostou dessa palestra? Então, eu queria dizer para você, pedir para você compartilhar, compartilhar igormedeiros.com.br. Se você não se inscreveu em uma das minhas listas, você olhou lá, você inscreva-se, coloque seu nome e e-mail lá, porque eu sempre estou postando vídeos novos, exclusivos para quem está na minha lista. E também, quando tenho outras palestras como essa, também eu divulgo lá. Tá bom? Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreva lá, igormedeiros.com.br e manda para os seus amigos se você quer que você pensa que essa palestra ela é legal, ela é importante para que alguns dos seus amigos assistam. Muito obrigado e a gente se vê em breve. Um grande abraço para vocês, Igor Medeiros.